Olá, bom dia, camaradas, bom dia, comunidade. Estou meio afônica, sem voz, mas tudo bem. Hoje já é segunda-feira e eu venho mais uma vez aqui falar para vocês. Ontem eu estava meio exaltada e não me arrependo de todos os palavrões que eu falei. Se você acha que meu vídeo, meu Instagram não condiz com os seus valores de palavras, então você pode então falar assim: olha, meu filho, minha filha menor de idade, não siga lá o Instagram da professora Angélica, tá? Porque daqui pra frente vai ser impossível não falar algumas coisas nesse tom. Eu venho aqui falar para vocês uma coisa. O que aconteceu ontem com a fala daquele inominável, eu até falei bananinha de merda, vou continuar falando, tá, gente? Infelizmente, eu apostei que a paz viria após as eleições e fiz mais uma aposta errada. Uma aposta errada. Não, nós não vamos ter paz, certo? A gente ainda tá num processo de guerra ideológica desses neofascistas, desses fascistoides que, pela boca, eles evacuam pela boca discursos de ódio contra professores. E por que nós, professores, somos os mais atacados? Vocês podem me dizer isso? Nós, professores, todas as categorias dos professores, não somente os universitários, somos os mais atacados nessa ideologia fascista, nessa ideologia do neofascismo. Por quê? Porque se a gente trabalhar de fato, quando a gente trabalha corretamente, quando a gente diz a verdade nas nossas aulas, eles perdem. Por que eles perdem? Porque os discursos de ódio deles são desfacelados, são desmontados. Porque toda essa ideologia de ódio contra o professor, porque eles odeiam Paulo Freire, porque eles odeiam que vocês saibam e aprendam o que eles fazem de mal. O discurso que eles querem, que eles praticam, é o discurso do ódio? É o discurso do ódio. É o discurso de ódio contra as mulheres, é o discurso de ódio contra a comunidade LGBT, por isso contra os professores. E o que acontece com esses discursos de ódio? Você tem noção? Você sabe quais são os índices negativos que nós temos no Brasil? Os piores? Somos o país que mais mata a sua comunidade LGBT. Somos o 5º país no ranking mundial que mais mata mulheres pela sua condição de ser mulher. E os professores? Os professores levam conhecimento. Os professores podem fazer com que as pessoas saiam dessa bolha fascistoide e aprendam, tenham consciência. Vocês sabem o que esses discursos de ódio levaram um aluno a entrar dentro de uma escola lá em São Paulo e matar a facadas uma professora de 70 anos. Nós não estamos lidando com qualquer coisinha. O discurso de ódio é uma programação. Eles vão levar as pessoas a acharem realmente que professores são os inimigos, que as mulheres têm que ser submissas, têm que estar dentro de casa, que nós não podemos estar dentro além da nossa casa, nos espaços de poder, que a comunidade LGBT, com essa mentira dessa tal de ideologia de gênero vai acabar com sua família. E retornando aqui,
questão à comunidade LGBT. O discurso fala, ideologia de gênero, se o professor falar de gênero na escola, o seu filho vai ser gay, a sua filha vai ser lésbica. Isso é mentira. Não existe ideologia de gênero. Por favor, eu ainda tenho poucos bolsonaristas aqui dentro do meu Instagram, mas assim, quer dizer, eu tô falando também para minha própria bolha, né? Porque eu quase que excluí todos os bolsonaristas, mas eu espero que vocês entendam a importância do nosso papel, que é quebrar essa outra bolha chamada bolsonarismo, lavajatismo, porque eles não perderam ainda todo o seu poder com seus discursos de ódio. Eu falei também o lavajatismo. O lavajatismo, ou a Lava Jato, foi o pior, o maior escândalo, talvez mundial, com relação à quebra do devido processo legal. Eles quebraram tudo que existiam dentro de um processo, do que deveria ser um processo. Um devido processo legal. Hoje, o TCU tem a notícia que já saiu, que o TCU já inocentou o ex-reitor que foi acusado de corrupção lá em Santa Catarina e que se matou em razão disso, porque ele foi proibido até de entrar dentro da universidade que ele dirigia. E ficou provado que era mentira. O lavajatismo, a Lava Jato. O Deltan deu apoio para a delegada. O reitor foi submetido à tortura dentro da delegacia, não aguentou e se matou. Fechar então essa série aqui de stories, vou falar uma coisa para vocês. Dentro desse discurso de ódio, prestem atenção, dentro do discurso de ódio, desses fascistoides, os principais atacados são as mulheres, a comunidade LGBT, os professores, os negros. E vocês sabem me dizer a resposta, o porquê? São essas três pessoas ou três população, três situações de pessoas que são as mais atacadas pelos bolsonaristas? Vocês conseguem levar? Vocês conseguem imaginar a resposta para essa pergunta que eu estou fazendo para vocês? Mas no próximo story eu vou falar para vocês. Mas não são três, eu falei 4 e falei 3, são 4. Mulheres, comunidade LGBT, professores e os negros. Isso tudo se dá por quê? Porque nós temos, as mulheres são maiores em população, os negros também são maiores na população e a comunidade LGBT e os professores fazem o que com eles? Provocam o que neles? Nesses brancos heteronormativos. Professor, o que é ser heteronormativo? O que é essa heteronormatividade? É um padrão que o patriarcado impõe para a sociedade há séculos de uma heteronormatividade. E o que é ser hétero? Branco é o padrão. A heteronormatividade, ela impõe um padrão feito social, culturalmente, principalmente no nosso Brasil. No Brasil, que foi colonizado por pessoas brancas que escravizaram a população negra, tiraram eles do país deles e escravizaram os negros. E as mulheres, para eles, as mulheres deveriam estar em casa, cuidando, lavando cueca. Mulher ser professora, mulher ser presidente, mulher ser advogada, mulher ser presidenta da república, mulher ser deputada, mulher ser senadora, ser vereadora. Quebra o padrão da heteronormatividade, porque o patriarcado coloca o homem no padrão lá, hierarquicamente superior. E nós estamos quebrando essa bolha. Nós estamos, com conhecimento, quebrando esse padrão. Tem mais uma coisa com relação à heteronormatividade. A comunidade LGBT quebra a bolha do homem
veste azul, mulher veste rosa, é princesa. E tem que ficar em casa. E o que a comunidade LGBT faz? Faz o que ela quer da vida dela. Ela vai amar quem ela ama, seja do sexo oposto, seja do mesmo sexo. Ela vai vestir, mesmo tendo a sua genitália, o seu sexo biológico masculino, ela vai se transformar numa mulher trans, ou tendo a sua genitália, o seu sexo biológico feminino, vai se transformar num homem trans. E vai não ter sexo, e vai amar quem ela quer, e vai assumir a identidade que ela deseja. E isso quebra, incomoda os homens. E com relação aos negros, professora? Por que os negros incomodam tanto esses fascistoides e a heteronormatividade? Como eu disse, a heteronormatividade vem lá da questão do patriarcado, então a gente tem que ser hétero. Homem veste azul, mulher veste rosa. A mulher tem que ser submissa, tem que estar dentro de casa. A comunidade LGBT afronta esse padrão hétero da masculinidade, do macho, do imbrochável. Mentira, você acha que ele não toma Viagra ou sei lá o que ele toma? Enfim, tudo isso incomoda. E os negros? Os negros também têm esse papel na nossa sociedade, com a colonização que nós tivemos, com a escravização de 300 anos, somos praticamente o último país a abolir a escravidão no mundo, mas ela não foi abolida de fato, só de direito. Com relação aos negros, os negros hoje são maior número em população, mas e a representatividade deles? Como nós mulheres dentro do sistema dos poderes? Quantos negros são advogados, quantos negros professores universitários, quantos negros são prefeitos, quantos negros são juízes, quantos negros são desembargadores, quantos negros senadores, quantos negros presidentes que nós ainda não tivemos. Quantos negros dentro do Supremo Tribunal Federal? Um até agora. Mas por quê? Porque esse padrão hétero normativo também não aceita a comunidade negra, porque negro é para ser escravizado. Negro é um ser inferior. Negro, como disse aquele deputado federal, tem um QI inferior ao nosso. Realizei lá o último Stories falando nós, porque eu sou uma pessoa branca e eu sei do meu privilégio que essa branquitude me dá. E eu jamais vou sofrer um preconceito de raça por ser negra. Jamais vou ser abordada numa loja por ser negra. Jamais vou ser seguida dentro de uma loja por ser negra. Mas é o que acontece com essa população. Se vem um homem branco de terno e um negro vestido lá com seu estilo hip hop, você vai suspeitar que o bandido é quem? Hein? Quem é o bandido? Quem é o suspeito? Quem vai ser abordado pela polícia? O branco bem vestidinho? O cheirador de pó fudido, branco? Ou o negro, que tá lá vendendo sua balinha no sinal? E aí vem a pergunta final. Professor, o que você quer com tudo isso? Eu quero que vocês comecem a pensar. Eu quero convocar meus colegas progressistas, professores de qualquer área. Nós precisamos assumir, ser ativos, combativos, resistência contra essa ideologia fascistoide, esses discursos de ódio. É o nosso ou é a nossa função? É o nosso dever. Nós que estamos esclarecidas, que já temos esse poder, já conhecemos quais são os padrões dos discursos de ódio e as pessoas que são atacadas, nós temos o dever de levar conhecimento às outras pessoas e nos unir, porque essa união vai fazer toda a força. E por que eu quero isso? Mas quero para o nosso país, o que eu mais desejo, que eu vou combater até o último dia da minha vida, é esse racismo
homofobia, a dizer que a mulher tem que ser submissa. Eu quero um país com justiça social, um país com menos desigualdade, um país onde que as pessoas possam ter sempre as mesmas oportunidades que um branco e hétero tem. Nós vamos combater esse discurso de ódio com conhecimento, levando conhecimento às pessoas, tirando o véu, essa escuridão, essa nuvem negra que tomou conta das pessoas. Não pelo discurso de ódio, não. Essa escuridão mental, desse discurso de ódio, que foi programado propositalmente, tem um método para transformar, para virar a cabeça das pessoas, como uma seita religiosa, uma seita fanáticos. Eles empoderam os fanáticos, o fanatismo, o radicalismo, e levam as pessoas a matarem negros, mulheres, professores. E é isso que eu quero combater. É isso que nós precisamos combater. Como? Com conhecimento. E por isso que nós, professores, somos tão atacados por esses fascistoides. Vamos junto nessa luta, gente. É possível, é difícil, mas é possível. E eu conto com vocês, todos vocês. Esqueci de falar, né, que eles matam também a comunidade LGBT. Olha aqui atrás de mim, eu tenho esses quadros aqui, na minha parede verde, e foi escolhido a dedo cada um deles. Eu tenho ali uma foto de crianças que provavelmente não terão as mesmas oportunidades que uma criança branca, porque são crianças de periferia. Eu tenho Simone de Beauvoir, a pensadora, filósofa do século XX, que começou a questionar o patriarcado. Eu tenho aqui a Nina Simone, também, que sofreu muito, entrou na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Eu tenho Frida Kahlo, que também foi uma combativa, uma ativista, uma artista, sofreu muito, na mão até do marido dela. Eu tenho aqui Marielle Franco, que morreu, uma mulher negra da periferia, da favela, das comunidades do Rio de Janeiro, que foi executada por um crime de ódio político. E aqui um quadro que eu ganhei da minha amiga Elaine Dupas, que representa a população indígena. Os povos originários, não gosto nem de falar de população indígena, eu gosto de falar povos originários, porque eles estavam aqui antes de nós, eram eles. E ontem minha mãe falou assim para mim: minha filha, você não tem medo? Eu fico preocupada com você, porque você posta tanta coisa, faz o seu ativismo, o seu combate. Eu falei: mãe, se um dia ele chegar um telefonema e falar: sua filha Angélica morreu, e ela estava falando, fazendo, combatendo o discurso de ódio, você pode ter certeza que eu tive uma morte feliz.